Fala pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre funções inorgânicas e nesse momento vamos falar sobre sais. Então vamos lá pessoal. Primeira coisa, né? O que é um sal? Qual a definição de sais? Então, sais são substâncias iônicas, que isso daqui vai ser importante, que em água liberam íons diferentes de hidrônio e hidroxila, tá certo? Então, se a gente pensar numa formulação hipotética para um sal, nós poderíamos pensar sempre, pessoal, que é um cátion com carga Y positiva e um ânion com carga X negativa. Então, para fazer com que essas cargas se anulem, necessariamente precisaremos de um total de cátions X e um total de ânion, confundindo as cores, Y. Por que disso? Porque, olha, se eu multiplicar X por Y positivo e Y por X negativo, o produto vai ser o mesmo com cargas opostas. Então, as cargas vão acabar se anulando e aí nós temos um composto que é uma substância iônica. Então, vale lembrar que substâncias iônicas, elas apresentam ponto de fusão elevado e retículo cristalino. Tudo bem? Agora vamos pensar um pouquinho como é que esse sal é formado a partir da teoria de ácido e base de Arrhenius. Então, se a gente pensar lá que temos um ácido HCl reagindo com uma base NaOH, isso daqui deve formar um sal e uma água. Então, quem que seria o sal? Olha, o sal seria formado a partir do cátion, da base, com o ânion do ácido, tá certo? Então, se a gente quiser montar esse nosso composto, ficaria então, ó, NaCl. Agora falta a questão da água. Quem que é a água em questão? Olha, sobrou o hidrogênio, o hidrônio e a hidroxila. Então, teremos a água sendo formada. Então, é sempre importante a gente tentar visualizar a reação dessa maneira. O que a gente pode sempre pensar que seria sempre muito interessante? O ácido, ele está ligado a um ânion. E a base é o cátion ligado
a hidroxila. Aqui é a ligação covalente, aqui é uma ligação iônica, tá certo? Então, para você nunca errar o balanceamento da equação, você sempre tem que pensar, olha, o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base deve formar água, tá bom? Então, se deve formar água, o total de hidrogênios disponíveis ionizáveis tem que ser igual ao total de hidroxilas ionizáveis. Então, você vai conseguir sempre determinar esses números e com isso sair com o número de águas que deve ser formado. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Só para concluir aqui, ó, o nosso cátion e o nosso ânion, tá bom? Então, vamos lá de novo. Para não errar balanceamento, você tem que pensar sempre que o total de hidrogênios ionizáveis tem que ser igual ao total de hidroxilas que são liberadas pela base. Então, vamos lá tentar fazer alguns exemplos. Olha, a primeira coisa que você tem que olhar é quantos hidrogênios são ionizáveis nesse ácido. São 2. Quantas hidroxilas são liberadas por essa base? Também são 2. Então, o total de hidrogênios e o total de hidroxila estão iguais? Se estão iguais, você basicamente precisa colocar o coeficiente estequiométrico 1 à frente. Então, esse coeficiente ele indica, ele é um fator multiplicatório, então ele multiplica todos esses números que aqui estão, tá certo? Ó, 2, 1 e 4. Esse número aqui multiplica o 1 e o 2. Esse 2, pessoal, está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, tá certo? Então, vamos lá. Olha, cada hidrônio combinado com cada hidroxila forma uma água. Eu tenho 2 hidrônios com 2 hidroxilas, formaremos 2 águas. Agora vamos ver o que mais que vai formar. O que sobra da base? Sobra o cálcio. Mas quantos cálcios? Um cálcio só. Então, olha, cálcio 1. O que sobra do ácido? Olha, sobra o SO4. Mas quantos SO4s? 1. Então, SO4. A fórmula do sal já está montada. A gente coloca o coeficiente estequiométrico à frente e a equação está pronta. Já temos a fórmula do sal formado e já temos ela balanceada, tá bom? Vamos para a próxima. Quantos hidrogênios são liberados por esse ácido? 2. Quantas hidroxilas são liberadas por essa base? 1. Então, a quantidade está igual? Não está. Então, o que a gente vai fazer? Aqui é 2, aqui é 1. Eu preciso igualar. Então, eu vou multiplicar esse por 1 e esse por 2. Agora, eu tenho 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 hidrônios com 2 hidroxilas, 2 águas. O que sobra para formar o sal? Olha, da base sobra o sódio, mas quantos sódios? 2. Então, sódio 2. E o SO4? Quantos SO4? 1. Então, SO4. Vamos ver o próximo. Se você quiser ir fazendo já antes de mim, aperta a pausa e testa, porque aí você já confere comigo nesses últimos 3 casos, tá bom? Então, ó, ácido clorídrico, temos um hidrogênio ionizável, hidróxido de estrôncio, temos 2 hidroxilas liberadas. Como a quantidade não é igual, aqui é 1, aqui é 2, eu multiplico o ácido por 2 e a base por 1. Agora eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis com 2 hidroxilas, 2 águas. Lembrem, cada hidrônio com cada hidroxila, uma água. O que sobra? Sobra um estrôncio
um estrôncio e 2 cloros. 2 cloros, tá certo? Aqui na equação de cima eu não coloquei, mas já agora arrumando, colocando os coeficientes estequiométricos iguais a 1. Vamos para as últimas duas equações, pessoal. Então, olhando para nossa base agora, eu inverti a ordem, porque a ordem aqui não altera o produto, tá bom? Então aqui era ácido e base, agora aqui é base e ácido, isso não importa. Então vamos lá, ó. Uma hidroxila, 3 hidrogênios ionizáveis. A quantidade não está igual, então você vai pegar, colocar esse, multiplicar por 3 e esse multiplicar por 1. Agora eu tenho 3 hidroxilas e 3 hidrônios. Com isso teremos 3 águas. E o sal formado? Quem vai ser o sal formado? Então já vou colocar aqui o coeficiente 1. Olha, o que sobrou da base é o potássio. Mas quantos potássios? 3. Então, K3. E o fosfato? 1. O fosfato. Então está aí o nosso sal em questão. Vamos para o último. Eu tenho 3 hidroxilas no hidróxido de alumínio e 1 hidrônio no ácido iodídrico. Vou multiplicar o ácido por 3, a base por 1. Com isso, 3 águas. E formaremos agora o nosso sal. Alumínio, um só. Então, alumínio, um só. É esse um aqui, tá? Eu não escrevo quando ele é um só. Iodo, 3. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro como fazer uma reação de neutralização total. A reação de neutralização total, você vai formar um sal que ele não tem nem hidrogênio, nem hidroxila. Não sobrou hidrônio nem hidroxila da reação de neutralização, tá certo? Como é que se dá a nomenclatura dos sais, né? Então aqui eu coloquei de novo para todo mundo lembrar a fórmula geral deles, tá bom? Então a nomenclatura ela vai ser seguida de trás para frente e ela depende, pessoal, daquela regrinha dos ácidos. Vamos lá, vamos tentar lembrar? Então, o sal e o ácido. Mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Então, tá aqui a nossa regrinha, as nossas transformações aí. Então, vamos olhar para esse composto aqui em questão. Olha, ele veio do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. O ácido clorídrico vira cloreto. Então, o nome desse camarada aqui, cloreto de... E aí é o nome do cátion, sódio. Tudo bem? Então, generalizando, o nome, a nomenclatura, poderia ser dada da seguinte maneira. Nome do ânion de nome do cátion. Só que lembra, pessoal, que alguns cátions, eles têm NOx variável. E se ele tem NOx variável, ele vai precisar aqui do algarismo romano, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui ó, o próximo. O SO4 veio do ácido sulfúrico, ico. Então ele vira sulfato, não é sulfurato, hein? Sulfato. Sulfato
de cálcio. Vamos para o próximo. Olha, ácido sulfúrico, sulfato. Ah, mas esse 3, não importa esse 3. Sulfato. Sulfato de alumínio. E aqui, olha, veio do ácido fosfórico. Fosfórico, ico. Fosfato de sódio. Quem é o próximo? O próximo, se a gente olhar, ó, ele veio do ácido sulfídrico. Então, ele vira sulfeto. Sulfeto de bário. E esse? Olha, esse daqui veio do ácido perclórico. Perclórico. Então, esse cara vai se chamar perclorato. Perclorato de potássio. Esse daqui, ó, veio do ácido bromoso. Bromoso. Bromito. Bromito de sódio. Esse daqui, ó, veio do ácido hipocloroso. Hipocloroso. Hipoclorito. De sódio. Tá certo, pessoal? Então, só tem que tomar cuidado com relação àqueles cátions que tem NOx variável, porque aí se ele tem um NOx variável, ele precisa também do NOx sendo indicado em algarismo romano. Tá bom? Então, vamos lá. E a neutralização parcial? O que seria essa tal neutralização parcial? Né? Então, vamos pensar um pouquinho nela. A neutralização parcial, ela é um processo de neutralização onde a proporção entre ácidos, ou só ácido, e base não é perfeita. Então, como assim ela não é perfeita, Ivan? Isso quer dizer que no sal, o sal vai ter ou um pedaço do ácido ou um pedaço da base, tá bom? Então, essa é a grande situação. Então, ou a gente vai ter um sal que sobrou com um pedacinho da base, ou um sal que sobrou com um pedacinho do ácido. Então, vamos pensar aqui, ó, nesse caso. Primeiro, vamos começar com essa equação. Se a gente fosse fazer a neutralização total, que é aquela que eu acabei de explicar para você, olha, 2 hidrogênios, uma hidroxila, eu multiplicaria essa substância por 2. Porém, e se fizermos uma neutralização onde as quantidades são essas? Veja, eu tenho uma hidroxila e eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Essa hidroxila só consegue reagir com um hidrogênio ionizável, então forma uma água. E o que mais forma? Olha, o sódio, ele está na fórmula do sal, mas
tudo isso daqui, ó, tirando um hidrogênio que veio para a água, tem que estar no sal. Então, ó, HCO3. Então, repara que nessa estrutura sobrou um hidrogênio. Um hidrogênio que veio do ácido. Ele não foi neutralizado completamente. Então, quando isso ocorre, o sal que nós temos em questão, ele é um sal chamado sal ácido, tá? Isso não quer dizer que quando posto em água ele vai tornar a solução ácida. Não é isso. Ele é um sal que tem uma parte do ácido ainda em si, que são chamados de hidrogenossais. Então, vamos fazer uma pequena definição para hidrogenossais. São sais que apresentam H em sua composição. Tudo bem? E como é que a gente vai dar nome para esse tipo de sal quando esse sal aparecer? Olha, a gente vai dar nome exatamente como a gente deu para os sais que são neutros, são chamados de sais neutros, isso é, não tem nenhum pedaço de ácido ou de base em sua composição. Quando eu falo não tem nenhum pedaço, eu estou me referindo necessariamente a hidrônio e hidroxila. Veja que aqui há um hidrônio presente na sua composição. Então, nós vamos lá. Ó. Semelhante à nomenclatura de sais, difere pela indicação da quantidade de hidrogênios ionizáveis, seguida da palavra hidrogênio no começo do nome, ou da palavra ácido após o nome do ânion. Então, vamos treinar um pouquinho. Então, se a gente pegar essa fórmula aqui, ó, nós temos um hidrogênio dentro da estrutura. Então, como é que ficaria o nome dele? Ele poderia ser dado o nome da seguinte maneira, olha. Carbonato monossódico. Tá certo? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade. Carbonato ácido de sódio. Ou ainda, pessoal, ele poderia ser chamado de hidrogênio ou monohidrogênio, mas aí como é um mono, eu poderia simplesmente abstrair ele do nome, tá? Hidrogênio, carbonato, tudo junto, de sódio. Detalhe importante, importantíssimo, e isso vale a pena anotar. Quando o ácido em questão é um ácido, um diácido, então era um H2CO3. Quando era um diácido, e esse diácido ele sofre uma única ionização, formando então o HCO3 negativo e o H+, isso daqui é o hidrogênio carbonato. Mas quando ele vem de um diácido, ele também pode ser chamado de bicarbonato. De sódio. Tá bom? Isso vale para qualquer ácido que tenha dois hidrogênios ionizáveis, e que só sofreu uma ionização, tá bom? Então, esse ânion em questão, ele pode ser chamado de bi e o nome dele. Então,
E se fosse um ácido sulfúrico e só liberou um? Ué, poderia ser o bisulfato, que é a mesma coisa que hidrogênio sulfato. Tá certo? Vamos ver esse próximo aqui, pessoal. Esse próximo, ele vem do ácido fosfórico, né? Do ácido do H3PO4. O H3PO4 aí em questão, ele perdeu um hidrogênio. Então, como é que ficaria o nome dele? Olha, seria o fosfato monossódico, porque é um sódio só, tá certo? Poderia também ser o fosfato. Quantos hidrogênios ficaram? 2. Então, diácido, isso é, 2 hidrogênios ainda estão lá dentro, de sódio, ou ainda poderia ser o dihidrogênio fosfato, tudo junto, tá? Dihidrogênio fosfato de sódio. Ah, Ivan, eu posso usar o bi? Não, não pode, porque esse ácido aqui, ó, de origem, é o H3, H3PO4. E se é o H3PO4, aí você já não pode usar a ideia do nome bi nesse composto, tá bom? Vamos para o próximo? O próximo, olha, ele vem do mesmo ácido, H3PO4. Agora, vamos pensar um pouquinho... Opa, aqui, ó, seria 2, né? Vamos pensar um pouquinho no seu nome. Então, ele seria, ó, fosfato... Quantos sódios? 2. Disódico. Poderia ser também, ó, o fosfato monoácido de sódio. Ivan, mas você disse que quando é mono, não necessariamente precisa entrar no nome, verdade. Então, esse mono aqui você coloca se você quiser. Então, poderia ser fosfato monoácido de sódio ou fosfato ácido de sódio, tá bom? Aqui não, hein? Aqui, ó, são 2 hidrogênios, então não dá para deixar di ou nada. É fosfato diácido de sódio, ponto. Não tem como fugir. E também teria outro nome que é o monohidrogênio, ou só hidrogênio fosfato de sódio. Tá bom? Então, essas são as nomenclaturas, tem que tomar bastante cuidado, porque isso cai bastante, principalmente essa situação do bicarbonato de sódio, que ela substitui o hidrogênio carbonato, ou hidrogênio qualquer coisa, desde que o ácido em questão seja um diácido, não pode ser um triácido ou um tetraácido, tá certo? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho dos hidroxissais. Isso é, são sais que provêm da reação de neutralização parcial, mas essa reação de neutralização parcial, ela não vai sobrar o ácido, vai sobrar a base. Então, ó, se a gente olhar aqui o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de cálcio, temos 2 hidroxilas e 1 hidrônio. O certo seríamos colocar aqui, ó, 2 e 1, mas vamos colocar 1 e 1. Com isso, essas 2 hidroxilas, somente uma vai reagir. Então, forma uma água e, olha, sobrou o cálcio, mas também sobrou a hidroxila. Tá bom? Como é só uma, eu não preciso colocar entre parênteses. Se fossem 2 ou mais, eu precisaria colocar entre parênteses.
E o que sobrou do ácido? Sobrou o cloro. Então, novamente, ó, temos um pedaço importante da base ficando na fórmula. Temos uma hidroxila dentro do sal. Então, o que seriam os hidrossais ou hidroxissais? Os hidroxissais são sais que apresentam hidroxila em sua composição. Como é que vai se dar a nomenclatura? Olha, exatamente a mesma nomenclatura do que os hidrogenossais, porém a gente vai substituir a palavra ácido por hidroxi, e a palavra ácido por base, né? E a palavra hidrogênio por hidroxi. Tá certo? Então, vamos fazer os exemplos ali de baixo. Como é que eles ficariam? Olha, como é que ficaria esse sal aqui? Ficaria o cloreto, ácido básico, básico de cálcio. Outro nome possível seria o hidroxicloreto, de cálcio. Como é que ficaria esse composto aqui? Olha, ele ficaria nitrato básico de alumínio. Ou o hidroxinitrato de alumínio. Tá certo? Então, acho que aqui fica também bem claro a parte da nomenclatura. Vamos fazer mais um exemplo ali dessa nomenclatura, porque aqui, olha, repara que agora eu tenho duas hidroxilas, tá certo? Então, como é que vai ficar essa nomenclatura? Vai ficar o nosso composto em questão, ele vai ser o nitrato, só que eu tenho duas bases, então é o nitrato di básico de alumínio. Então esse di, de novo, pessoal, esse di se refere ao total de duas hidroxilas. E como é que ficaria a outra nomenclatura? Seria ó, di hidroxi nitrato de alumínio. Tá certo? Então, essas duas nomenclaturas são possíveis. O que são sais hidratados, pessoal? São sais que estão conectados, estão ligados a um total de água. E é um total específico de água. Então, veja, aqui nós temos o sulfato, então, sulfato de cobre 2, tá? Então, sulfato de cobre. Aí, Ivan, como é que você sabe que é cobre 2? Olha, ele veio do ácido sulfúrico, né? E se ele veio do ácido sulfúrico, se você lembrar da fórmula, H2SO4. Quando sofre ionização,
libera 2 hidrônios e, portanto, o sulfato passa a ter 2 cargas negativas, certo? O cobre não é da família 1A, 2A, alumínio, zinco ou prata e, portanto, não tem NOx fixo. Então, eu preciso colocar aqui, ó, sulfato de cobre 2. Porém, ele está combinado com água. Veja que aqui é um ponto, como se fosse uma multiplicação. Isso é a forma de você representar a fórmula dele, tá bom? Quando a gente for lá para cálculos estequiométricos, eu vou chamar atenção, porque você não deve calcular a massa desse composto e somar com a massa desse composto, ou multiplicar, desculpa, com 5 vezes a massa da água. Não é isso. Na verdade, você soma essas massas, tá bom? Aqui, esse ponto é só para colocar a sua fórmula. Isso daqui indica a água de hidratação. Então, vai ser sulfato de cobre, penta, hidratado. E este, sulfato de cálcio, e de novo, então, você não vai colocar o H, tá? De hidratado. Quando você tiver que colocar esse prefixo, que ele termine aqui, né? Então, o di, você já tira esse H da frente e já deixa tudo junto, de hidratado, tá certo? Vamos lá, para finalizar, eu sei que tá longa essa aula. Para finalizar, a gente precisa falar um pouquinho sobre a solubilidade, vira e mexe aparece, a solubilidade de sais. Então, você precisa saber algumas regrinhas, e aí não há como fugir, é treino, 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 pessoal. Então, olha, quem são ou quais são os sais solúveis? Isso é, que se dissolvem com facilidade em água. São os nitratos, os nitritos, os cloratos, os acetatos, os cloretos, os brometos, os iodetos e também os sulfatos. Todos esses daqui, ó, eles são solúveis. Porém, existem exceções. Quais são as exceções do primeiro grupo? Esse grupo aqui, ó, tem como exceção o acetato de prata, de chumbo 2 e de mercúrio 1. Então, basicamente, as exceções estão dentro do acetato, tá bom? E os cloretos, brometos e iodetos? Todos esses são solúveis, com exceção da prata, do chumbo e do mercúrio. O resto é solúvel. Ah, cloreto de sódio é solúvel. Cloreto de cálcio, solúvel. Cloreto de prata, prata não. Cloreto de prata é insolúvel, tá bom? Então, aqueles que estão aqui, ó, eles indicam para esses casos de insolubilidade. Sulfatos são solúveis, mas quais são os sulfatos que não são solúveis, são insolúveis? O de cálcio, o de estrôncio, o de bário e o de chumbo 2. Agora, os sulfetos, eles são praticamente insolúveis. Quais são as exceções? Isso é, quem que é solúvel? Os sulfetos da família 1A ou de amônio. E os demais ânions, como carbonato, fosfato, eles tendem a ser insolúveis. Quais são as exceções? De novo, família 1A e amônio, tá bom? Então, essa tabelinha tem que estar muito bem guardada, pessoal. Existem musiquinhas por aí na internet para você ver e tudo mais, mas eu acredito que você tem que guardar bem essa regra para que você consiga resolver bem os exercícios, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.